Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me trans. Querido irmão Fábio, para que assim possa utilizar da palavra. Boa noite aos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. Mais uma oportunidade de trabalho, né? A Seara Espírita. Agradeço imensamente a esse convite do irmão Leandro e trago um abraço fraterno de todos que fazem o Lar Espírita André Luiz. É o abraço do irmão Francisco para o irmão Antônio. E falar de Jesus nunca é muito fácil. Boa noite também a quem está pelas redes sociais. Falar de Jesus nunca é muito fácil, porque é um espírito muito grande. E, pelo tamanho da sua grandeza, nos demonstra a nossa pequenez. O quanto somos pequenos ainda na trajetória do nosso processo evolutivo. E trago isso com muita convicção. E rogo à espiritualidade amiga para que possa conduzir esse trabalho de hoje, para que tenhamos a mínima condição de falar com coerência diante dos atos do Cristo. O tema, o encontro com Jesus. O encontro com Jesus. Mas, por que o encontro com Jesus? É um termo no singular. No singular. Porque em algum momento da nossa vida, isso não significa da nossa existência, mas da nossa vida, iremos encontrar com Jesus. Em algum momento. Então, logicamente, para que a gente comece a entender um pouco a dinâmica com que trouxemos o tema, gostaria de lembrar alguns personagens. Alguns personagens. Vamos pensar no nosso querido Zaqueu. Zaqueu. Aquele que todos nós sabemos a história. Vem Jesus na sua caminhada, e Zaqueu sobe uma árvore, um sicômoro, e vem
e observa o Cristo passar. E no ato que o Cristo passa, Jesus para, olha aquele homem e faz uma fala. Desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Parece simples. Parece algo muito simples. Mas se a gente enraizar um pouco a nossa reflexão, vamos perceber que Zaqueu, aquele que trabalhava cobrando os impostos, aquele que trabalhava com o material, ele traz consigo uma condição do ser humano bem interessante. Nós sempre nos detemos na nossa vida cotidiana no nosso contexto material. Então, se eu ganho dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. Se eu estou trabalhando, eu quero ter meus recursos, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. E o nosso querido Zaqueu é mais ou menos parecido, porque ele vivia muito imbuído desse contexto, das arrecadações e de fazer a sua parte das arrecadações materiais. Mas por que Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa? Toda a fala do Cristo é uma fala extremamente necessária. Toda a fala do Cristo é uma fala extremamente a nos ensinar algo. Não há fala do Cristo que esteja solta ao vento. Toda a ação, como toda a fala de Jesus, tem e carrega um propósito muito intenso para o nosso aprendizado, para a nossa condição humana. Quando Jesus diz, desce depressa, está Jesus mais ou menos a dizer assim, Zaqueu, no bom nordestinês, acorda, menino, acorda. E depois diz, porque hoje, utilizando até um adjunto adverbial do tempo, para nos mostrar que é hoje o momento, e nos dizer ainda mais, me convém pousar em tua casa. O termo convém vem de uma condição de conveniência. Era conveniente naquele momento que Jesus pousasse na casa de Zaqueu. E eu me perguntei, por que motivo? Por que motivo? Zaqueu, ele tinha feito um movimento engraçado. Ele tinha saído da sua zona de conforto, ele tinha ido até escutado falar do Cristo e juntou a curiosidade com o que ele já entendia e percebia, e aquilo foi moldando o seu coração, e no todo, Zaqueu traz a condição daquele que está despertando para o processo de evolução. Então Zaqueu sobe, como dizer, mestre, estou aqui. E o mestre, observando na leitura que o Cristo fazia com todos, observando que ali tinha um homem prestes a começar o processo de transformação moral. E trouxe ainda mais a condição quando disse, vou pousar em tua casa, para que aquele homem fechasse seu pensamento e mudasse o vetor do seu coração e começasse o seu processo de transformação.
Mas temos também um outro personagem. A mulher do fluxo de sangue. Essa também, há mais de 12 anos, com o seu fluxo sem cessar. Aquela mulher considerada mulher impura para a época, pelo simples fato de não cessar seu fluxo menstrual. Mais de 12 anos. Naquela época, a mulher era impura durante 3 dias, 5 dias. Né? E essa, enfim. Então era afastada da sociedade, aquele ser que ia sendo sempre rechaçado. Não fazendo parte do meio social. Mas aquela mulher também escuta falar de Jesus e Jesus, mais uma vez, vem em meio à multidão. E essa mulher, num ato de ou tudo ou nada, ela vai, se mete lá no meio da multidão e vai desbravando aquele cenário, aquela condição de multidão apertada, difícil de chegar lá nele, né? E toca nas suas vestes. Porque na cabeça dela, se pelo menos, eu não vou chegar perto dele, que eu tenho respeito a ele, mas se eu conseguir tocar em suas vestes, eu vou conseguir me curar. A certeza dela era tamanha que, assim feito, ela sentiu a seu fluxo cessar. Mas ela teve que fazer também uma movimentação interessante. Ela simplesmente, ela se esforçou na caminhada. Ela se debruçou a batalhar e vencer a multidão. E vencendo a multidão, ela chegou até o seu objetivo, o Cristo. Objetivo este que lhe trouxe a cura. E o mestre ainda procura, quem foi que me tocou? Todos nós sabemos dessa história. Com certeza é uma das partes engraçadas que quem tocou, mestre? Tem tanta gente aqui, né? Mas não, de mim saiu virtude. Porque todos nós que tocamos ao Cristo com as nossas necessidades, tiramos dele um pouco da virtude e trazemos para nós. Fazendo assim a gente melhorar no que a gente precisa, curar-nos e assim por diante. Temos o centurião romano, que também, quando vinha o Cristo em sua caminhada, em meio a muita gente, o centurião o para e o diz: mestre, quero te rogar por um servo meu. E sei que, como eu também tenho soldados, tu também tens os teus. E sei que podes, com uma palavra, curar o meu servo. E aí o mestre para e observa aquele homem. E este homem simplesmente o seu servo recebe a cura. A nos demonstrar uma condição muito especial também nessa movimentação. A condição de humildade, porque o centurião já tinha seus privilégios dentro do Império Romano. Tomava conta de 100 homens, 100 soldados. Eram responsabilidades, tinha seus privilégios. Mas soube perceber a necessidade e, pelo movimento que este homem faz,
que é de amor, porque ele pensou no servo que estava doente. Ele pensou no servo. Ele amava aquele soldado que estava doente. Ele tinha em seu coração algum amor já. E ainda pede ao Cristo a cura. Tem humildade. Tinha esperança. E carregava consigo uma extrema fé. Um outro exemplo. E aquele encontro com o Cristo foi o encontro que, se aquele homem já carregava humildade, fé e esperança, ainda trouxe muito mais fé, esperança e humildade para este espírito que era o centurião. Temos o Pedro, que aí a gente já sabe. Mas qual foi o ponto de encontro de Pedro e o Cristo? Se Pedro convivia com Jesus, qual seria o encontro de Pedro? O encontro com o Cristo. Na ceia, Cristo vai começando a se despedir, vai trazendo aquela condição e dizendo como seria o seu final. E Pedro reluta: não, mestre, eu não vou te deixar só. Não, de jeito e maneira. E Jesus, a ler cada um ali, Jesus diz: me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro ficou meio assim, enfim. Mas com a certeza de que, tanta convicção de que não vou fazer isso. Ele está enganado. E vem as circunstâncias. Jesus é preso, começa toda a saga do Cristo. E quando o Cristo vai passando, alguém olha para Pedro e diz: você andava com ele. E Pedro: não, eu nunca vi. E assim sucessivamente nega o Cristo 3 vezes. Mas quando aconteceu esse encontro, o Cristo estava lá, preso. E Pedro, distante, olha aquela cena, o mestre já com o rosto ensanguentado, e o mestre nada diz, apenas olha. O encontro com o Cristo. Ali Pedro percebe como somos frágeis diante das circunstâncias que nós somos colocados na existência. Quantas circunstâncias nos chegam que nos fazem dar passos para trás e abandonar o Cristo que tudo nos tem dado. Quantos? Quantas vezes fizemos isso? Quantas vezes fazemos isso? O que é o Cristo hoje? Para cada um de nós nessa condição. Mas aí vem o nosso amigo Judas. Qual o encontro que ele teve com o Cristo? Que encontro que marcou? O beijo. Ali foi o encontro com o Cristo. Só que na pior das circunstâncias. É um encontro que marca grandemente ao Judas. Porque esse encontro é um encontro em que ele traz de forma iludida todo o poder romano para aprisionar aquele que ele queria elevar. Judas é como um de nós. Todos nós que, de alguma forma ou de outra, depositamos o nossas esperanças
nossas esperanças em algum homem, ou nos homens, ou nos poderes que a terra ainda oferece, estamos, de alguma forma, beijando Jesus. De alguma forma, estamos traindo ao Mestre. A palavra pode ser forte. Embora Judas, iludido pelas circunstâncias, queria levar Jesus a ser rei. Mas queria que Jesus fosse rei como era o rei da terra. Mas o reino do Cristo não é desse mundo. Não é desse mundo. O reino de Jesus não é desse mundo. Não é desse mundo de poderes e de conflitos. Não é desse mundo de egocentrismo, de orgulho, de intrigas, de defamação, de que eu estou certo, você está errado. Não, não é deste mundo. Então, toda vez que nós depositamos as nossas esperanças em pessoas, estamos, além de perdendo tempo, nos desgastando e nos afastando daquele que de fato é a verdade, é o caminho e a vida, é Jesus. Vem Maria de Madalena. Qual foi o encontro dela com Jesus? Hã? Maria Madalena com o cabelo? Seria também. Mas quem foi que viu o mestre ao sair? Maria Madalena. Entende? Lavar-lhe os cabelos com os pés é um dos encontros, mas ele fecha o encontro com Madalena quando aparece para ela. Porque foi a dizer àquela mulher que quando teve os demônios expulsos, lá no início, dizer para ela: minha filha, você está no caminho certo. Você está indo bem. Você está bem. Dizendo para ela: a morte não existe, como eu falava. Vê, estou aqui. Dizendo para ela: continua a tua caminhada e resplandece. Faz brilhar a tua luz. Um encontro com aquela mulher que, recebendo o refrigério divino, soube começar em si a transformação moral que necessitava naquela existência. Aí nós temos um outro personagem interessante, e também todos já escutaram falar: o cego Bartimeu. Timeu, né? Filho. O cego Bartimeu carregava consigo a capinha que indicava que ele era o mendigo. Né? Naquela época, nós sabemos que Roma organizada, né? Toda aquela área ali muito organizada, o mendigo ele tinha licença para pedir esmola. E ele, cego, assim fazia. E quando Jesus vem junto com a multidão, ele começa a gritar: Jesus, Jesus! E aquele barulho, aquele balbúrdia não deixava o mestre escutar. Então ele gritou mais alto: Rabi, Rabi, tende misericórdia de mim. E alguns diziam: cala a boca, menino, fica quieto, não faz isso, não atrapalha.
E enquanto mais diziam para ele não fazer, mais ele gritava, mais ele botava para fora aquela vontade e o desejo de curar-se. Jesus escuta e diz: deixa ele vir. E quando dizem a ele: olha, ele está te chamando, ele automaticamente faz uma movimentação interessante. Solta a capa e corre em direção ao que ele escutava, na direção daquela voz do mestre. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E ele responde apenas: que eu veja. Que eu veja. Apenas isso. E ali ele começa a enxergar e começa a viver. E não há mais relatos sobre Bartimeu. Mas a movimentação dele nos mostra uma outra situação engraçada. Quantos de nós temos condição de largar, muitas das vezes, as nossas condições para debruçarmos sobre um trabalho no bem? Quantos de nós? Quantos de nós temos condição de no domingo de manhã ir para a campanha do quilo, só como exemplo? Quantos de nós temos condição de preparar as cestinhas? Quantos de nós podemos dizer assim: vamos fazer o trabalho lá no centro? Vamos participar do estudo? Quantos de nós? Ah, Fábio, mas eu só falo do centro espírita. Vamos mudar então? O centro espírita para mim é um exemplo maravilhoso, porque é o que eu vivencio todos os dias. Mas, no meu lar, quais são os esforços que eu estou fazendo para manter a união? Qual a minha força? Será que eu largo tudo e tento privilegiar em algum momento a minha esposa? Os meus filhos? Como é que é? Porque não é só o centro espírita. O trabalho começa em casa. Mas não só em casa. Porque minha família não é só aquela consanguínea de 4, 5, 6 pessoas. Eu tenho um trabalho universal aqui no centro espírita também. Porque vocês, encarnados e desencarnados, são meus irmãos. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Assim já disse o Cristo outrora. Não é assim? Nos dando uma lição de forma universal. Logicamente, não dá para excluir dessa percepção Saulo de Tarso. Esse outro personagem. Esse personagem que não cruzou com Jesus na terra, na hora do vamos ver, né? Enquanto Cristo andava aqui de forma corpórea, mas na estrada de Damasco, e aí nós sabemos que o encontro com Jesus foi ali. Onde o Cristo precisou, percebendo a força desse espírito, Saulo, o Cristo precisou agir com intensidade, fazendo com que ele entrasse numa condição de necessidade física, perdendo a visão. Como é que eu estou bonzinho, e eu fico de repente cego? Estou indo em uma missão, e de repente paro, porque não vejo mais nada. Mas depois de não ver mais nada, vejo a ofuscante luz do Mestre Jesus. E ele perguntar: quem és? O Saulo, por que tu me persegues, né? E o Saulo, quando compreende que ali estava Jesus, e como
tudo que eu fiz foi defender algo que eu tinha de forma tão real e tão verídica, como se fosse toda a verdade. Meu Deus, que equívoco! Trazendo para nós, nos nossos dias atuais, o quanto, sem compreensão e sem o devido conhecimento, nós defendemos verdades que hoje não são verdades. Ah, porque eu vi num canal no YouTube isso, eu vi num canal do YouTube aquilo, eu vi no Instagram X aquilo, eu vi aquilo. E aí você olha para as informações, diria hoje, fake news, e simplesmente vai junto como um monte de... como uma revoada de pássaros para o mesmo lado. Como um cardume de peixes que anda tudo junto para a mesma direção. No bom nordestinês, Maria vai com as outras. E é preciso conhecimento. Doutrina espírita, ela nos ensina, a você que vai nos assistir no futuro, só Deus sabe quando. Doutrina espírita nos ensina a saber o porquê das coisas. Por que eu faço isso ou eu faço aquilo? Doutrina espírita não é algo que você vai junto, como tem muitas coisas também que divulgam como se fosse espiritismo, e está bem longe de ser espírita. Quem não consegue saber a base da doutrina espírita, não consegue definir ou saber o que é espiritismo ou não. Fica difícil. E eu começo aí como se fosse uma bola de ping-pong. Alguém diz uma opinião, aquele rapazinho lá em Camusim, assistia a palestra dele, disse que era assim. Aí Leandro foi e disse que era assado. Aí depois veio Cristina e falou, entende? E começa a pessoa a ficar no meio sem ganhar, sem ter nenhuma opinião construída de forma real, forte, concreta. E o Espiritismo nos ensina a ter solidez no que a gente pensa. Mas Saulo precisou, voltando para Saulo, perceber a sua cegueira física para olhar para dentro. E perceber o quanto precisava corrigir e o quanto precisava crescer. Dessa vez, servindo ao que é verdadeiro. A quem era verdadeiro. Aos conceitos verdadeiros. O Cristo. Então, vem Emmanuel. Não dava para falar de um monte de personagens, não falar do Emmanuel, né? O mentor do Chico Xavier, que tem, graças a Deus e graças a Emmanuel, temos conhecimento de várias de suas existências. E uma das existências em que o Cristo, em que ele teve o encontro com o Cristo, foi a que ele teve no Senado romano, pela segunda vez. Com o Públio Lentulus Cornélius. Vou falar uma coisa aqui, Leandro, me permita. Porque ele era neto do seu avô. Dá para entender isso, né? Se você não sabe por que eu estou falando isso, mas depois pesquisa direitinho as vidas de Emmanuel, que você vai entender o que eu estou falando. Né? Ele era neto dele mesmo. Enfim. Então, oportunidade pela segunda vez no cenário político, com o poder na mão. E podia ter feito diferente, mas não fez.
Eu trouxe esse exemplo aqui para que a gente entendesse que ele parece ser um resumo de todos os nossos personagens aqui de cima. Flávia, sua filha, doente, extremamente doente. Lívia, sua esposa, já havia conhecido Cristo, já havia entendido a essência do Evangelho e já seguia o Cristo na surdina, junto com a sua serva Ana. E Flávia, super doente, médicos e mais médicos, e nenhum médico conseguia êxito em sua saúde. E vem Lívia e conversa. Fala com Jesus. Quem sabe ele não te escuta. Vai até o Jesus. Pede a ele para que Flávia fique boa. E o orgulho e a pompa do grande político estava lá, naquele homem, que relutou. E que sua filha definhava. Até que, em silêncio íntimo, ele resolve ir. Ele vai. E aí, Jesus, parece que já sabendo como a coisa ia acontecer, está lá, esperando por ele. E ele diz, senador, assim começa o mestre, senador, por que me procuras? Por que me procuras? Com essa crucial indagação, o Senhor inicia o sublime encontro e prossegue, tocando as fibras mais íntimas do coração do orgulhoso patrício. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez, e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Eu gostaria de trazer uma reflexão rápida nesse pequeno trechinho. Porque, primeiro, começando pela pergunta, senador, por que me procuras? Ao Bartimeu, o que queres que eu faça? Há tantos outros, perguntas óbvias, e o mestre faz. Por que ele faz tais perguntas? Se ele consegue ler a minha necessidade, se ele consegue olhar para mim e perceber que eu sou sem visão e quero a visão. Por quê? O Cristo não sabe? Não. Ele faz algo impressionante. Como nós estudamos na doutrina espírita e sabemos que se torna mais liberto aquele que conhece a si próprio. Quem conhece a si próprio sabe que caminho tomar. Então o Cristo pergunta perguntas óbvias para que a pessoa reforce no seu ser a condição e a certeza do que de fato ela quer. O que de fato você quer? Há pessoas que dizem que querem ser curadas. Mas será que é? Será que de fato todos querem ser curados da cegueira, da lepra, ou enfim, qualquer que seja a doença? Será que o que você hoje sente, você tem certeza de que quer ser curado disso? Lembrei do André Luiz, e na sua trajetória de aprendizado, nos traz o conhecimento e desce junto à mansão. Esqueci agora o nome da mansão mesmo, me perdoem o branco.
mas desce aos umbrais e vai numa colônia de socorro, onde o personagem principal estava lá a socorrer almas que queriam serem auxiliadas. Então chega lá André Luiz e a sua turma de estudos e pergunta: mas por que nós não ajudamos todos aqueles que estão gritando, implorando por socorro? E Druso diz: não podemos fazer isso porque iríamos destruir a colônia. Porque todos que gritam lá, misericórdia, ajuda, por favor, estão imbuídos de ódio, de revolta, e não conseguem, de fato, querer ajuda. Porque permanecem escurecidos. E quando a necessidade de auxílio é sincera, ela dá alguma luz. Então percebemos que aquele espírito está como Zaqueu, no momento certo de receber o auxílio. Então Jesus diz o quê? Me convém ir para a tua casa hoje. Então quando eu me disponho a ser auxiliado, automaticamente a espiritualidade diz: esse aqui é sincero, vamos embora comigo agora. Aproveitar a circunstância. É assim que acontece. Percebe que nada do Cristo é em vão? E como ele já trazia isso. Então Jesus pergunta a Emmanuel, a Públio Lentulus, que procura o senador. E o senador não soube responder direito. Né? Ainda Jesus traz mais para mostrar-lhe com serenidade, mas com firmeza, a condição de orgulho que ele trazia consigo. Seria mais interessante que você me procurasse pela manhã, às claras. Não à noitinha na penumbra, porque aprenderias a lição da humildade e da fé. Assim como fez o quê? O centurião. O centurião não procura Jesus à noitinha. Então, como ele fez lá com o centurião, né? E o exercício da humildade, da fé, que aquele centurião demonstrou, Públio Lentulus, no seu orgulho de senador, não fez. Mas o mestre, como sempre utiliza da sua firmeza, para firmeza e serenidade, para nos colocar, tirar aquele homem velho e começar o implante do homem novo, ele nos oferece o tempo que é a joia mais preciosa que temos. Cada segundo, minuto, hora, dia de sua existência, da minha existência, é momento ímpar para o nosso processo, para o meu processo, o seu processo de evolução. E Jesus, na conversa com Públio Lentulus, traz essa condição, lhe oferta o que é de mais precioso, que é o tempo. E diz: eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. E venho ao encontro do teu coração desfalecido. Olha só. O mestre está dizendo a ele que vem ao encontro dele. Tamanha importância dessa movimentação do Cristo em reciprocidade à movimentação dele acanhada. Uma movimentação acanhada que procurou o Cristo à noitinha, que procurou o Cristo bem escondidinho, mas procurou.
É como as pessoas que têm preconceito com o centro espírita e que fazem questão de passar do outro lado da calçada. Ou, eu não passo essa calçada não, que isso aqui é um centro espírita. Às vezes, depois de tanto sofrer aí pela dor, chega no centro espírita e fica bem caladinho, que ninguém nem me reconheça. Mas acontece. Então, quando Cristo diz a ele que vem ao encontro do teu coração desfalecido, praticamente dizer, eu estou vindo ao encontro do teu coração perdido, desalentado, orgulhoso, egoísta. Percebe. Né? E continuou o Cristo a dizer, numa atmosfera de elevação, o próprio Públio Lentulus não sabia se estava acordado ou sonhando. E o Cristo, lendo toda a seu psique, o Cristo diz, não, meu amigo, não. Não estás sonhando. Não estás sonhando. Acorda. Não estás sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Olha só o que o Cristo diz. Naquele momento, lembra do Zaqueu? Hoje me convém. Com o Públio Lentulus, ele diz a mesma coisa. Hoje, tu encontras um ponto de referência. Sou eu. E que tu podes começar a me seguir hoje, ou só daqui a milênios. Ele deixa a condição do tempo de cada um. Porque ele sabe que o caminho é único. Não há outro caminho a não ser o caminho do progresso. Não há outro caminho que não seja o caminho da felicidade. Não há outro caminho. Mas por que eu sofro tanto, Fábio? Por quê? Porque eu ainda estou no caminho como Públio Lentulus. Eu estou parado. Eu estou estacionário no tempo. Eu não consigo progredir porque eu tenho orgulho dentro de mim. Não é o bom orgulho, mas o orgulho ruim que prejudica. Eu tenho egoísmo. Eu só penso em mim, nos meus. Então eu fico parado. Eu não consigo progredir enquanto eu não começo a mudança em mim. E é isso que o Cristo diz a ele. É isso que o Cristo diz a ele. Então, sabe, para que a gente vá finalizando, o encontro com Jesus, o meu encontro com Jesus é diferente do seu, é diferente do seu, é diferente do seu. É diferente dos encontros que cada um de nós teremos na nossa caminhada. Mas, todos nós teremos esse encontro. Todos nós, sem exceção. Na doutrina espírita já sabemos que pelo amor eu me recupero mais rápido. Na doutrina espírita nós sabemos que pelo amor eu consigo encobrir um monte de problemas que eu precisaria resgatar. Na doutrina espírita, que é a própria Cristo a nos falar, nos abrir a mente e o coração e dizer qual o melhor caminho, como bússola luminosa que é, para que não tenhamos dúvida que o caminho certo é sempre aquele que é do modelo e guia que é o Jesus. E o caminho certo é dele. Foi ele que forjou esse caminho, foi ele que veio com todo amor
e nos mostrou como vivenciar este caminho. Qual é o meu encontro com Jesus? Qual foi o meu encontro com Jesus? Ele precisa transformar-me de alguma forma. Porque não adianta eu estar aqui na tribuna falando, e os meus atos não corresponderem ao que eu estou tentando falar. Porque falar, Leandro, é muito fácil. Muito fácil. Mas as circunstâncias para aquele que fala vêm como testes e testemunhos diariamente. Porque pregar Jesus ou falar de doutrina espírita requer, no mínimo, a condição do verdadeiro espírita. E qual é? O esforço, exatamente. É aquele que tenta dominar suas más inclinações todos os dias. Consegue? Nem sempre. Nem sempre. Lembrei do Haroldo agora. Se fosse para vir um anjo fazer aqui a palestra, era melhor, mas não é. São pessoas imperfeitas, né? Pessoas imperfeitas. Tentando acertar. Tentando melhorar. Tentando trabalhar no bem para que fixe aqui dentro no meu psique. E que sirva de melhora para que eu possa caminhar e evoluir. Tudo tem um propósito. Tudo tem uma finalidade. Não é apenas uma conversação. É um estudo que mostra que o encontro com Cristo pode ser hoje. Sinceramente com teu coração. Como Emmanuel depois nos revela, que o encontro dele com o Cristo foi tão intenso que no livro, 50 anos depois, ele vem como escravo. Não é assim? Vem como escravo. Deixou a pompa da política, do Senado, dos poderes e foi para baixo. Como sinal de humildade e desejo de começar de baixo. Porque na matemática, o menor número, eu sei que tem os negativos infinitamente. Mas vamos imaginar um número neutro, ideal, que é zero. O zero para cima é o positivo. Do zero para baixo é quanto eu caio nas minhas existências. Lá no Leal, nos estudos da quarta-feira, a gente faz um gráfico imaginário, sabe, Leandro? A existência positiva, estamos subindo. Aí tem gente que começa na negativa, desce uma, na próxima existência, desce mais duas, e assim vai. Daqui que levanta para chegar no zero, que é o nível base, para começar a progredir de fato, demora. Na matemática do estudo, eu tenho que dizer sempre o seguinte: é importante que esse encontro com Cristo seja sincero. O importante é que o encontro com Cristo, ele é transformador. É preciso humildade, é preciso esperança, é preciso fé, é preciso movimento, porque lembra, cada fala nossa aqui foi no movimento do Cristo. Foi o Cristo em movimento, em caminhada. Quando ele passava, Zaqueu estava lá. Quando ele passava, Bartimeu estava lá. Em movimento. Se eu não faço os meus movimentos interiores, eu não vou encontrar com Cristo. Eu preciso me movimentar aqui dentro do coração, com o máximo do sentimento, sabendo que o Cristo está lá. Não como no Rio de Janeiro, com braços abertos parado, mas está com os braços abertos a abraçar-nos com muito amor e muito carinho. Esse é o Cristo. É o Cristo que vibra alegremente quando eu acerto. É o Cristo que vibra alegremente quando eu estou dando um passo, me esforçando, chorando, suando, mas que eu estou lá com toda a força do mundo para fazer a coisa acontecer. O Cristo, meu filho, eu estou feliz contigo. Eu estou feliz porque tu estás no caminho
do esforço, da evolução, te construindo, te forjando forte e firme. Que tenhamos um encontro com Cristo o quanto antes. Que construamos a oportunidade de encontrar com Cristo. E que façamos quando essa circunstância chegar, seja ela qual for, de extrema dor ou não, que a gente possa reconhecer que ali está um encontro com aquele que é luz, que é caminho, que é verdade, que é vida. Muito obrigado pela noite de hoje de vocês. Viu? Muita paz. Fazer a prece final. Façamos sim. Amado Mestre Jesus, agradecemos a Ti, meu Deus, imensamente por essa noite. Que as Tuas luzes de paz, de harmonia, alcance a todos os corações que se conectam conosco, encarnados e desencarnados, aqui presentes ou pelas redes sociais. Que as nossas portas e as nossas janelas possam, meu Deus, ficar abertas para receber as luzes que advêm de vocês, de Ti, de Jesus, da espiritualidade amiga. E que saibamos, com muita humildade, esperança e fé, nos manter firmes nos propósitos que construímos na nossa existência. Fique conosco. Que Tu sejas a luz do nosso caminhar, hoje e sempre. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus está no meu coração,